Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Queridas irmãs e irmãos, estamos nesse sábado, dia 23 de novembro, e temos o Evangelho de São Lucas, o capítulo 20, verso do 27 ao 40. Naquele tempo, aproximou-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou escrito: se alguém tiver um irmão casado, este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filho. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim, os 7 todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será a esposa de quem? Todos os 7 tiveram casado com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres se casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitarão. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, o texto que nós terminamos de escutar nos convida a refletir sobre a profundidade da vida e do amor de Deus. Muitas vezes, como os saduceus, tentamos entender a realidade divina a partir das nossas limitações humanas. Eles reduziram a ressurreição a uma lógica terrena, sem compreender a vida em Deus, que é muito maior do que podemos imaginar. E Jesus nos ensina que a vida eterna não é uma continuidade do que vivemos aqui, mas é uma transformação completa. É um chamado para pensar além das coisas, das nossas preocupações, né? Do mundo terreno, da vida material. É um convite a abrir, né? Para a perspectiva de um amor que transcende. No reino de Deus, as relações não são baseadas nessas coisas daqui, né? Mas é baseada no amor pleno, que não depende das estruturas humanas que nós conhecemos. Nós podemos estar refletindo e valorizando as nossas relações, né? E nossa vida do cotidiano. E nós precisamos estar refletindo se estamos vivendo de formas a reconhecer a dignidade de cada pessoa como filha, como filhos de Deus. Será que nós estamos valorizando isso? Será que nós estamos abertas a perceber que nosso papel aqui é para preparar o nosso coração numa dimensão mais profunda? Será que nós estamos refletindo sobre isso? Essa afirmação que Jesus faz de Deus, que Ele não é o Deus dos mortos, Ele é o Deus dos vivos. Ele deve nos encorajar a ver a vida com esperança, mesmo diante das dificuldades, das perdas, das injustiças, né? Nós somos convidados a lembrar de que Deus é o Deus da vida que permanece para sempre. Esse é um convite a vivermos com fé,
com alegria o propósito de cada dia, sabendo que nossa caminhada não termina aqui, mas se amplia em Deus. Então nós somos convidados hoje a estar refletindo sobre isso, nossa dimensão maior, o sentido, porque muitas vezes hoje não era só do céu de ser o que não acreditava na vida eterna. Muitas vezes nós cristão mesmo, às vezes a gente duvida da vida eterna. Né? Tem muita gente que diz que é até cristão, mas não acredita, acha que quando morre passou, acabou tudo. Tem muita gente pensando isso ainda. E não está longe não. Procure para você saber, você mesmo, se pergunte se você crê realmente na vida eterna, numa dimensão maior. Precisamos estar nos perguntando, minha irmã, meu irmão, sobre isso. Esse sentido maior da transcendência, de estar em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. E fiquemos nessa presença desse Deus de amor que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Minha irmã, meu irmão, né? Vamos rezar umas pelas outras, pelos outros. Vamos fazer nossa reconciliação da semana, reconciliando-se consigo mesmo, com a natureza, com os irmãos, com Deus, para viver uma vida melhor, para iniciar uma próxima semana nessa presença de Deus. Assim seja. Amém. E te digo, minha irmã, meu irmão, você que está sofrendo, qualquer pessoa que está sofrendo, seja qual for o sofrimento, se coloque na presença de Deus e confie, porque Deus é a nossa única salvação e nosso único refúgio. Assim seja.